Olá, pessoal! Ao longo das próximas semanas, postaremos no canal a oficina didática intitulada Ditadura Militar em Santa Catarina, Depoimentos Orais entre a História e a Memória. Essa oficina foi dividida em 3 partes, sendo uma delas introdutória e as outras 2 partes com análises de fontes provenientes do acervo de entrevistas orais do CEMOP, nas temáticas de educação e política. O público-alvo dessa oficina são estudantes do ensino médio e pessoas interessadas na área de História do Brasil Republicano e de Santa Catarina. Aproveitamos para convidar a todos que curtam o vídeo e se inscrevam no canal do CEMOP, que também traz postagens relacionadas a eventos e pesquisas realizadas pelo laboratório, com as temáticas de História do Vale do Itajaí e História do Brasil Imperial e Republicano. Muito obrigada e uma boa visualização! Olá, pessoal! Sou Ana Carolina Zimmermann, acadêmica da 8ª fase do curso de História da Universidade Regional de Blumenau, FURB, e, juntamente a Martin Pezzini Bachmann, também acadêmico da 8ª fase do curso de História, realizamos a videooficina intitulada Ditadura Militar em Santa Catarina, Depoimentos Orais entre a História e a Memória, Educação, enquanto produto didático resultante da disciplina de Estágio em História 4, ministrada pela professora doutora Cíntia Régia Rodrigues. Essa videooficina vincula-se ao curso de História da FURB e ao Centro de Memória Oral e Pesquisa, CEMOP, laboratório de pesquisas coordenado pela professora doutora Cristina Ferreira, que atua desde 1998 enquanto local privilegiado para a salvaguarda de entrevistas e depoimentos orais relacionados à história e à memória do Vale do Itajaí, em especial de Blumenau e região. A principal coleção do acervo, intitulada Entrevistas realizadas por ex-alunos do curso de História da FURB, foi constituída ao longo do trabalho de formação de professores de História e historiadores no curso de História da FURB no transcorrer da disciplina de Pesquisa em História. Atualmente, o acervo dispõe de aproximadamente 286 entrevistas realizadas pelos estudantes do curso entre a década de 1990 e o ano de 2014. O objetivo geral da videooficina será discutir elementos vinculados à educação e política no contexto da ditadura militar brasileira entre os anos de 1964 e 1985, com ênfase nos desdobramentos ocorridos em Santa Catarina, especificamente no Vale do Itajaí, analisando as narrativas provenientes das entrevistas orais do acervo do Centro de Memória Oral e Pesquisa, o CEMOP, a partir da problematização das relações constituídas entre história e memória. A motivação para a escolha desse tema articula-se com a necessidade de favorecer o debate em torno do fenômeno da ditadura militar em Santa Catarina, tendo em vista que esse contexto é comumente associado ao estudo de regiões metropolitanas, limitando-se a uma abordagem referente à região sudeste do eixo Rio-São Paulo. De forma semelhante, busca-se problematizar a memória histórica consagrada na região, que tende a minimizar as injustiças e arbitrariedades cometidas durante a ditadura militar, considerando que a censura e os dispositivos de tolimento de liberdades não atingiram a população catarinense de maneira mais acentuada. A história oral, compreendida enquanto metodologia científica empregada na coleta e processamento das entrevistas pertencentes ao acervo do CEMOP, representa um núcleo de investigação dos estudos históricos que busca explorar a relação entre reminiscências pessoais e memória coletiva, entre memória e identidade e entre entrevistador e entrevistado, com ênfase na problematização da natureza dos depoimentos e dos processos mentais que possibilitam evocar ou não determinadas lembranças. Assim, ao trabalharmos com a metodologia da história oral, é necessário também contextualizar as relações constituídas entre a história e a memória, pois os depoimentos concedidos pelos entrevistados estão sujeitos à ação de suas memórias individuais. A história e a memória, embora partam da mesma perspectiva na intenção de resgate aos elementos do passado, diferem em sua abordagem, pois enquanto a história é constituída a partir do rigor metodológico da busca pelas fontes,
A memória constitui em si um evento presente, na medida em que o ato de recordação manifesta-se pelo desejo de lembrar e evocar determinados acontecimentos. Nesse sentido, ao evocar as lembranças, a memória torna-se fragmentária, cheia de roturas e lacunas. Em outras palavras, enquanto a memória é um evento eminentemente presente, a história pretende ser a busca pelo passado através dos fragmentos que dele restaram. Contudo, esse fator não deve acarretar um abandono na utilização das memórias enquanto fontes históricas para os historiadores, pois a utilização da metodologia da história oral auxilia na compreensão de contextos históricos mais amplos, a partir da perspectiva de sujeitos de carne e osso, cujos temas os estudantes possuiriam contato apenas indiretamente, por meio dos livros didáticos, como no caso da ditadura militar brasileira. Pautando-se nas discussões sobre ensino patrimonial, conceberemos o acervo de entrevistas do CEMOP enquanto lugar de memória, expressão conceitual cunhada pelo historiador Pierre Nora, que refere-se a locais tanto materiais quanto simbólicos que acabam por, simultaneamente, preservar elementos do passado e permitir a construção de narrativas de memória acerca deles. Deste modo, as entrevistas tornam-se fontes importantes para a compreensão da visão dos diversos grupos sobre a história do Vale do Itajaí. Para iniciar, faremos uma breve contextualização acerca do golpe civil-militar de 1964 e dos debates historiográficos que vigoram no estudo da ditadura militar brasileira. O golpe de 64 é referenciado como civil-militar, pois constituiu em uma ação política promovida e apoiada por diversos setores da sociedade civil, dentre eles o empresariado, Igreja Católica, imprensa, autoridades civis e setores das classes médias que visavam depor o presidente eleito João Goulart. Os grupos golpistas utilizaram como argumento de legitimação a necessidade de conter a suposta ameaça comunista e a corrupção que assolava o país, além do desejo de resgatar a hierarquia nas Forças Armadas e perseguir a denominada subversão moral. Em um contexto mais amplo, o objetivo do golpe consistia em estancar as reformas sociais propostas pelo governo de Goulart. Para além do cenário político nacional, é preciso considerar o contexto da Guerra Fria, na qual os conflitos entre Estados Unidos e União Soviética abarcavam, por extensão, grande parte das nações do globo e colocavam no centro do debate político a polarização entre o capitalismo e o comunismo. Alguns pesquisadores têm enfatizado a participação dos Estados Unidos no golpe, por meio de apoio financeiro, político e militar. Embora seja importante ressaltar que a efetivação do golpe de 64 tenha se dado, sobretudo, pela ação das Forças Armadas Militares brasileiras e dos setores da sociedade civil. Aqui trouxemos para vocês duas capas de jornal, uma delas do jornal O Estado de São Paulo e outra do jornal O Globo, ambas do dia 2 de abril de 1964, para demonstrar a posição favorável que parte da denominada grande imprensa tomou no transcorrer do golpe civil-militar. Além disso, ao observarmos as manchetes, podemos verificar um discurso de retomada da democracia que o golpe teria possibilitado, a partir dos dizeres "ressurge a democracia, vitorioso o movimento democrático". Esse discurso foi amplamente difundido no contexto da ditadura, de forma a legitimar a tomada do poder pela via do autoritarismo, tanto que o evento de 31 de março de 1964 passou a ser referenciado como a Revolução Democrática de 1964 durante esse período. Os estudos atuais sobre a ditadura militar brasileira têm buscado compreender a ampla aliança social entre civis e militares que permitiu a vitória do golpe de Estado de 1964, evidenciando a participação de grupos civis na construção do regime autoritário. Tal abordagem toma como prerrogativa a superação de análises dicotômicas que enfatizam a polarização entre Estado ditatorial e população civil,
Nesse sentido, a historiografia dedicada ao tema destaca que não é possível conceber a ditadura militar como um bloco homogêneo, pois, ao longo dos 21 anos de regime autoritário, os sucessivos governos militares possuíram características próprias, vinculadas à especificidade do contexto histórico em que estavam inseridos, marcado por fases de maior repressão ou abrandamento. Embora seja importante destacar o caráter autoritário do regime, marcado pela tortura e perseguição sistemática contra a oposição, é necessário também recusar a dicotomia e assinalar a complexidade nas relações constituídas entre civis e militares nesse contexto. Ainda em relação ao apoio político civil ao golpe de 1964, a historiografia concernente ao tema demonstra que em Blumenau foram tomadas posições calorosamente favoráveis ao regime que se apresentava, e que a maior parte da população local considerava a deposição de Goulart como algo positivo, tendo em vista a retomada da democracia e a defesa de ideais conservadores e religiosos. Essas questões podem ser observadas no âmbito da imprensa local, mas também em documentos oficiais, como o Relatório de Negócios Administrativos do município de Blumenau, referente ao ano de 1964, em que constam prestações de contas da prefeitura no que compete ao setor administrativo, relativo a obras, saúde, educação e eventos públicos cíveis. Das páginas 6 a 14 do documento, são feitas menções aos festejos e comemorações do triunfo da denominada Revolução de 1964. Além do caloroso pronunciamento do prefeito Ercílio Deck, estão contidas alusões e imagens dos eventos ocorridos. São estes: a recepção do 23º Regimento de Infantaria em seu regresso no dia 9 de abril de 1964, o qual havia participado ativamente da movimentação militar de março no Rio Grande do Sul, no sentido de conter um possível retorno de João Goulart ou Leonel Brizola, e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade Blumenauense, ocorrida em 21 de abril, exaltando os ideais democráticos e patrióticos da Revolução. Além disso, foi promovida também uma arrecadação de fundos na campanha Ouro para o Bem do Brasil, a qual buscava doações financeiras para reestabelecer a economia nacional. No contexto ditatorial, Blumenau também recebeu a visita de representantes políticos nacionais e internacionais, como a vinda do embaixador norte-americano Lincoln Gordon e do primeiro presidente militar, o Marechal Castelo Branco, em uma série de visitas presidenciais a locais interioranos do Brasil que possuíam grande potencial econômico. O fato da cidade de Blumenau representar um dos maiores polos têxteis do país nesse período fez com que, na empreitada da visita presidencial ao estado de Santa Catarina, constasse a presença de Castelo Branco ao território blumenauense. Além dos compromissos cívicos, o presidente visitou duas empresas importantes da região, a Artex e a Eletroaço Altona, no sentido de estabelecer uma comunicação amistosa com a classe trabalhadora. As visitas do presidente geralmente englobavam a inauguração de obras, mas, particularmente no caso de Santa Catarina, Castelo Branco buscou conferir a capacidade desenvolvimentista do Estado através de discursos enaltecedores, bem como evocar nos civis um sentimento de patriotismo e identificação com o governo recentemente instituído. Agradeço muito pela participação na videooficina e espero que ela contribua no entendimento acerca do período da ditadura militar, especificamente em nosso estado. Para dúvidas e contribuições, deixaremos abaixo o e-mail do CEMOP, assim como as redes sociais do laboratório e do curso de História da FURB. Muito obrigado e até a próxima!